Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. E hoje aqui no Como é que é nós vamos falar sobre o jogo do tigrinho. A gente vai explicar para vocês o que é esse jogo e como se proteger. Tem alguns usuários reclamando aí, recebendo solicitações, mensagens indesejadas de perfis que promovem esse jogo, e a gente vai te ensinar como se proteger também dessas solicitações indevidas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Pedro Teixeira, que faz a cobertura aqui de tecnologia no jornal. Muito obrigada, Pedro, por ter vindo. Seja bem-vindo ao Como é que é. Eu que agradeço o convite. Pedro, explica pra gente, pra quem tá assistindo, talvez que não saiba, pra gente entender o que é esse jogo do tigrinho. É um jogo eletrônico que funciona como um caça-níqueis, daqueles clássicos de cassino, em que a pessoa aperta um botão e o jogo sorteia uma série de figuras, e o apostador, ele é recompensado caso ele consiga sequências. No tigrinho ainda tem um outro elemento de bonificação, que acaba também sendo um gatilho para incentivar as pessoas a jogarem. Eles chamam de o tigrinho da carta, que isso funciona como um multiplicador do prêmio. E isso às vezes multiplica os ganhos por 10, mas como todo jogo de cassino, tal qual também são as máquinas de caça-níqueis tradicionais, ele é programado para sempre dar um retorno para casa. Se a pessoa jogar infinitamente, por exemplo, a cada 100 reais que a pessoa aposta, 90 reais vão voltar para ela, 10 reais voltam para casa. Esse valor pode mudar, mas o retorno para o jogador nunca vai ser de 100 reais. A questão é que há um elemento de aleatoriedade. Tem gente que vai receber 50 reais de volta, tem gente que vai receber 130, mas no fim a casa sempre vai ganhar porque o jogo é projetado para isso. Entendi. Eu esqueci de avisar quem está assistindo, pode mandar perguntas também. A gente vai receber aqui, quem estiver assistindo pelas redes sociais, manda ali nos comentários que a gente vai selecionar algumas para passar aqui para o Pedro, para ele responder. E Pedro, como que esse jogo se disseminou aqui no país? Então, desde 2018 a gente tem uma medida provisória, que foi uma das últimas coisas que o Temer editou, que ela permitiu as apostas de cota fixa, que basicamente são as apostas esportivas, em que a pessoa aposta num resultado, na performance de um jogador, e elas chamam de cota fixa porque a pessoa sabe exatamente quanto ela vai receber caso ela acerte o chute. A questão é que as casas de aposta que trabalham com esse modelo, elas costumam também oferecer esses cassinos online nas suas plataformas. Então, algumas casas de apostas começaram a trazer esse produto para cá, e isso não está claramente permitido no Brasil, porque o tigrinho não é de cota fixa. A pessoa não sabe quanto ela vai ganhar caso ela acerte ali, até porque ela não define o próprio chute também. Mas isso acabou chegando ao Brasil, e como isso foi permitido por uma medida provisória, não houve também regulamentação, nem regras definidas, e o jogo foi pegando. E essas casas de aposta, tal qual acho que se percebe muito nas próprias redes sociais, e em jogos de futebol, em transmissões de televisão, apostam muito em propaganda. Tem muito investimento em propaganda, e nisso as pessoas acabaram dando cada vez mais audiência para esses sites, e chegar ao jogo online, como é o caso do Tigrinho, e também tem outros, tem o Dragãozinho, o Aviãozinho, foi uma consequência disso a princípio. Entendi. E como eu falei aqui no começo do programa, tem muitos usuários que estão reclamando, que estão recebendo muitas solicitações, né, de amizade, mensagens no WhatsApp, no Instagram. E eu queria que você explicasse pra gente, essas contas que promovem esse jogo, elas são falsas? Há algum perigo de você aceitar uma solicitação de amizade desse perfil? Ou de você abrir uma mensagem que você recebeu de um perfil do jogo do Tigrinho no WhatsApp? Como é que a gente pode entender isso? Sim. Então, tem tanto contas falsas quanto verdadeiras que divulgam o Tigrinho, mas esse fenômeno que a gente tem visto, principalmente no Instagram, envolve realmente contas falsas ali, que a gente identifica porque são pessoas que não têm uma foto própria no perfil, têm um nome esquisito, elas seguem muita gente, mas são seguidas por poucas pessoas. Até tentei seguir algumas para tentar conversar com essas pessoas, e elas não aceitam a solicitação para serem seguidas, né?
E basicamente elas divulgam esses links e alguns desses links são mais problemáticos porque eles podem envolver sites falsos de aposta, né? Que aí tem vários problemas. Esses sites não confiáveis, eles podem conter vírus que a pessoa baixa, infecta o computador e o vírus depois faz Ou o próprio celular. operações no próprio celular também. Mas também, mesmo que não esteja um executável que vai instalar o vírus ali na máquina, o próprio processo de se inscrever nesse site online, ele envolve muitos dados. E você entregar seus dados pessoais, como foto, CPF, abrir caminho para outros golpes. E há também links confiáveis de plataformas de verdade ali, mas considerando que tem o risco inicial, vale a pessoa ponderar se ela quer clicar nisso. Sim. Mas para explicar por que as pessoas divulgam muito esses links nessas contas falsas, muitas casas de apostas oferecem um esquema de comissionamento em que todo o lucro gerado pelas apostas que vem por aquele link que a pessoa distribuiu retorna para essa pessoa. Então essa pessoa tem um incentivo para ir divulgando. E ficar mandando essas mensagens, né? Então as contas falsas de qualquer jeito têm um incentivo, seja se for um criminoso que quer aplicar golpes, seja essa pessoa que é uma afiliada da casa de aposta que quer ganhar ali dinheiro divulgando esse jogo, né? Então tem as duas, né? Tem as contas falsas, mas tem também as contas que divulgam, né? Sim. E falando em conta falsa, vamos aqui um serviço para quem está assistindo. Como que identificar? Quais são ali os elementos que a gente pode observar para identificar se uma conta é falsa ou não? Então, primeira coisa que pode levar ao estranhamento é o pedido para ser seguido de um desconhecido, né? Sim. E normalmente essas contas também usam fotos relativas ao jogo. Se for uma pessoa que é desconhecida, mas tem uma foto ali, o que as pessoas podem fazer é jogar essa foto no Google para ver se é de uma outra pessoa, de um terceiro, de um influenciador, que é algo assim. Outra possibilidade de checar se essa conta é falsa é clicar nas pessoas que seguem a conta, e se tiver várias pessoas do exterior, outros perfis com nomes esquisitos, cheios de numerais, isso é um outro indicativo que essa conta é falsa, porque os seguidores são comprados. E, no caso, a Meta incentiva que as pessoas denunciem essas contas falsas, porque elas cometem o que a empresa chama de comportamento inautêntico. Que é basicamente seguir várias pessoas para divulgar um link, mandar mensagens inoportunas para muita gente, ficar comentando impropérios, e a pessoa pode denunciar ali. E vale perceber que algumas são bots, são robôs mesmo, feitos para divulgar esses links, mas também há casos de que são simplesmente pessoas ali que às vezes até compram uma conta que já vem com um tanto determinado de seguidores para divulgar esses links também. Entendi. E um outro serviço aqui para quem está assistindo, como que a gente se protege dessas solicitações, desses perfis que mandam mensagens? Como que a Meta, né, que comanda, né, o Instagram e o WhatsApp, que orientações que ela dão? Que forma que a gente pode se proteger dessas contas? Perfeito. Basicamente, tem essa abordagem mais sistêmica, que é fazer essa denúncia para facilitar que a Meta bloqueie esses perfis. Mas, além disso, tem outras opções de segurança. Uma delas é a opção de palavras ocultas, que fica dentro da parte de conteúdo que te interessa nas configurações do Instagram. E a pessoa pode listar uma série de palavras que não as interessa, por exemplo, tigrinho, Fortune Tiger, slots, renda extra, que são palavras muito citadas nessas propagandas. E depois de fazer isso, ela pode rolar até o final da página e habilitar a opção ocultar solicitações. Quando isso é feito, todo perfil que tem essas palavras, a solicitação feita por esse perfil não chega à pessoa. E também, como há casos de divulgadores, promotores do Tigrinho,
adicionando pessoas a contragosto em grupos de WhatsApp, outra opção de privacidade, bloquear, impedir ser adicionado no grupo em grupos por estranhos. Isso evita essa dor de cabeça com grupos indesejados. Sim, mensagens, né? Porque são muitas, né? Você recebe, Sim. tem gente, na nossa matéria tem ali relatos das pessoas falando, olha, eu recebi lá 3 mensagens, né? Solicitações por dia. Isso, né? Então, essas dicas são boas para a gente evitar, né, receber essas mensagens. E Pedro, os jogos de azar nas redes sociais, eles são permitidos? O que diz a lei brasileira sobre o assunto? Então, a gente, nesse momento, está numa zona cinzenta, porque houve um avanço para a permissão das bets, né, que são as casas de aposta, que acabam hospedando também esses jogos eletrônicos. Mas, como eu tinha dito no início, o Tigrinho, especificamente, ele não é um jogo de cota fixa. A pessoa não sabe quanto ela vai ganhar com a aposta no Tigrinho. Sendo assim, a lei brasileira não permite o Tigrinho. Porém, a própria regulamentação das bets, que foi aprovada no fim do ano passado, foi um projeto patrocinado até pelo governo, que esperava aumentar a arrecadação em si, tributando essas empresas. Ela menciona os jogos eletrônicos, mas ela também não explicita regras. Nesse sentido, as empresas podem ter argumentos para defender que o Tigrinho está legalizado. No entanto, isso não está claro. A gente vai precisar definir o país vai precisar definir um precedente judicial ou tratar disso por meio de regulação. Só para terminar, por exemplo, esses próprios sites de aposta, eles transmitem, por exemplo, jogos de roleta feitos em um cassino em Las Vegas, por exemplo. E a roleta ela tem cota fixa, porque a pessoa aposta num número ali, por exemplo, a roleta tem 20 quadradinhos, a chance dela ganhar é de 1 em 20, então isso pode gerar um multiplicador de cota fixa ali. Então a roleta transmitida de um cassino ao vivo tá mais legal do que o Tigrinho no momento. Entendi. E Pedro, o que é a Meta, né, que é dona, né, a empresa dona do Instagram e do WhatsApp, tem falado sobre isso, né? Ele tem se pronunciado sobre esses perfis que, né, que tem encaminhado essas solicitações. Como que a Meta tem lidado com esses perfis falsos também? Então, a Meta diz que esses perfis, eles têm comportamento inautêntico, que essa abordagem quase pentelha que eles têm. E isso é contra as normas da Meta, sendo esses perfis robôs ou não. E a questão é que, por conta do incentivo que as pessoas têm para divulgar esses links, porque isso retorna dinheiro para elas, o volume é muito grande e pela reclamação geral da nação, percebe-se que a moderação tem sido insuficiente, né? E por isso a empresa até pede que as pessoas denunciem. E a Meta também tem políticas específicas sobre divulgação de jogo de azar, porque eles tiveram um problema muito grande com isso no Sudeste Asiático. Quando os jogos eletrônicos começaram lá, isso também gerou muito spam. E depois disso eles endureceram as regras, então para um perfil em tese divulgar jogos de azar, ele precisa de ter uma autorização da Meta. O que também não se sabe se é feito corretamente, porque também tem ocorrido muita propaganda, e a empresa também não esclarece se essa fiscalização, essa moderação é feita a priori, ou seja, antes da pessoa publicar, ou se é uma moderação feita depois. Acontece que tem muita propaganda e, pelo jeito, as regras também não têm sido aplicadas. E tem uma outra dificuldade aqui, que é a lei que regulamenta os jogos online e as apostas. Ela define uma série de normas de publicidade, por exemplo, propaganda de jogo de azar vai ter que informar que aquilo pode ser viciante, que aquilo é direcionado para um público maior de 18 anos, que aquilo não é renda extra, não pode substituir trabalho, uma série de outras coisas. Mas a questão é, a Meta tem um precedente no Brasil de não aceitar pedidos de órgãos públicos que não sejam a justiça, e para isso ela recorre ao artigo 19 do Marco Civil da Internet
para argumentar que ela só precisa fazer remoções de conteúdo com decisão judicial. Então, ainda também há incerteza de se a regulação e a fiscalização vai ser efetiva, enquanto também não houver uma regulação das próprias redes sociais. Entendi. E, Pedro, para finalizar, ontem, né, o Senado ele aprovou aí um projeto, né, sobre os jogos do azar. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que foi aprovado, né, e se tem uma ligação, se a gente pode, se esse jogo do Tigrinho, né, esses jogos online estão abarcados aí nesse projeto que foi aprovado. Então, como o nosso colega César Feitosa reportou bem lá de Brasília, o projeto de ontem, ele permite cassinos, jogo do bicho e também outros jogos de azar. Inclusive, ele cria o conceito de jogos de chance, que é o Tigrinho. No entanto, o relator, que é o senador Irajá Abreu do Tocantins, ele retirou todos os trechos que faziam menção aos jogos eletrônicos, porque os jogos eletrônicos já tinham sido contemplados pela lei que regulamentou as bets no fim do ano passado. E, sendo assim, ele não diz respeito especificamente ao Tigrinho. Porém, como eu havia dito antes, esses jogos de caça-níqueis online estão em uma zona cinzenta. E, sendo assim, um advogado de uma dessas empresas, por exemplo, pode citar a permissão para jogos de chance para defender que o jogo do Tigrinho é legal ou não. O que acontece é que durante a regulamentação dos jogos de aposta de cota fixa na internet, que está sendo discutido ao longo desse ano, o Ministério da Fazenda vai ter que definir se isso é legal ou não, mas isso a gente só vai ter certeza quando tiver uma portaria, e isso passaria a valer de fato só em 1º de janeiro do ano que vem, quando começa o mercado regulado, como está previsto, né? Não se sabe se isso vai valer ou não, porque por enquanto o Ministério da Fazenda ainda está num esforço de cadastrar essas empresas, porque elas vão ser obrigadas a abrir uma subsidiária no Brasil. Hoje, muitas delas estão em paraísos fiscais. A Fortune Tiger, que é a PejaSoft, quer dizer, que é a empresa que desenvolve o jogo do Tigrinho, por exemplo, ela tem sede em Malta, então é muito difícil até levá-la à justiça aqui. Então, estamos em um processo ainda e, por enquanto, muitas incertezas e muitos nas redes sociais. Sim, mas aqui a gente deu aqui boas dicas aí de quem está poder bloquear, né, esses perfis, para não poder, tem aqui algumas dicas boas aí para as pessoas denunciarem, né, é importante, né, denunciar quando vê esse tipo de solicitação indevida, né, então a gente te agradece, Pedro, por ter vindo aqui, falado, explicado para a gente sobre o jogo do Tigrinho. Obrigada, viu, volte sempre aqui no Como é que é. Eu que agradeço o convite, só para deixar uma recomendação, no blog Hashtag tem um serviço muito bom que explica passo a passo como evitar essa importunação. Sim. Nosso outro colega, o André, escreveu. Um bom serviço. Sim, tudo que o Pedro falou aqui tem lá explicadinho, então a gente pode também acompanhar no blog Hashtag. Obrigada, Pedro. Imagina, eu agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.